Então, semana passada nós conversamos sobre o que é o amor, e aí, como o Novo Testamento é escrito em grego, a base da nossa cultura é a filosofia grega, né? Inclusive o próprio cristianismo se utiliza muito de muitos conceitos mesmo que a filosofia grega não criou, mas estabeleceu, já tinha pensado cognitivamente antes, né? A própria ideia de imperfeição do ser humano é uma ideia que é mais compreendida a partir do mito da caverna, lá do Platão e tal. Então, nós vimos os conceitos de amor e buscamos compreender os conceitos de amor que os gregos traziam. A partir disso, nós lembramos que o conceito de amor para os gregos não são três conceitos, né? Ágape, eros e filia, mas sim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conceitos diferentes, 9 maneiras diferentes de compreender isso tudo que em português nós chamamos de amor. Ali até está pequeno, mas daí nós vimos cada um desses conceitos, inclusive com exemplos, não sei se bons exemplos, mas com exemplos de cada um, tal. Então toda a parte 1 tá lá. Agora, eu terminei semana passada falando justamente que, e aí nós usamos muito poucos versículos na semana passada, porque nós íamos compreender a aplicação bíblica muito mais no dia de hoje. Então hoje a gente deixa tanto de lado até esses termos gregos para entender na prática o que é e como as escrituras nos ensinam sobre o amor. Então, separei ali, são 6, ali tem 4, depois, né, tem um outro slide com mais 2, mas são 6 conceitos sobre o amor que nós vamos ver hoje. Dos 6, você já pode ver que o quarto ele se desdobra um pouquinho, né, mas são 6 conceitos de amor que nós vamos ver hoje. E o primeiro de todos é lembrar que amor é uma ordem, portanto um exercício, né, uma ordenança, né, uma ordem do Novo Testamento. Lembrando que, apesar de ser do Novo Testamento, o amor como mandamento não é do Novo Testamento. O amor já é um exercício anterior, né? Desde a criação, o amor é o exercício maior. O mundo se move muito por paixões e por desejos pessoais. O amor ele é um exercício, e é inclusive, de certo modo, racional ou voluntário, inclusive de contenção destas paixões. O amor é justamente um ponto de maturidade dos ventos internos que sopram no ser humano. Então essa abnegação, esse ausentar-se de si é um exercício racional, pessoal e de maturidade espiritual e de maturidade de vida em si. Se a gente for pensar na questão dos relacionamentos, inclusive, a gente vê muito disso. Por isso que tem a fase da paixão, em que tudo é belo, em que tudo é ótimo, em que tudo é correto, né? E não há defeito nenhum na sua amada. E você pode ver um texto assim lá em Cantares, um exemplo. Ali é o homem na plenitude de suas paixões. Encontrando, né, tem até umas construções interessantes, dizendo que a amada dele era tão bela, mas tão bela porque não lhe faltava dente nenhum. Aí eu fico pensando como era a dentição da mulherada naquela época. Não só da mulherada, né, mas é que ele fala para a mulher. Como eram os dentes das mulheres naquela época, né?
Porque se ele usa isso como critério de beleza, hoje em dia, com essas plaquetas, isso, aquilo, não sei o que, implante e tal, dizer que ela é bonita porque não lhe falta nenhum dente, não faz muito sentido. Mas na época, ela é bonita porque não lhe falta nenhum dente. Interessante isso. E aí ele vai fazer depois, né, Salomão vai fazer depois uma comparação de que os dentes são brancos como as ovelhas. Tal. Aí até vai, mas dizer que não lhe falta dente nenhum e por isso ela é bonita é interessante. Não tem nada a ver com aqui, mas eu lembrei de Cantares, tem uma compreensão bem curiosa, porque Salomão, a gente não sabe quem é essa amada para quem ele escreve, mas provavelmente ela era a rainha de Sabá, que hoje em dia é... Que país que é Sabá hoje em dia? Que país hoje é a região que era a região da rainha de Sabá? A Etiópia. E aí, olha que interessante, quando a gente vai olhar a história da África, a Etiópia é o único país que nunca foi colônia. Interessante isso, né? Todos os outros já foram. Por exemplo, o Egito já foi colônia francesa, já foi colônia inglesa, né? A Etiópia nunca foi. E aí, quando você vai ver a história da Etiópia, tem lá uma capelinha, não tem nada a ver com a aula, não sei porquê, mas me ocorreu isso, já que estamos na EBD, vamos aproveitar para conhecer as curiosidades. Tem uma capelinha lá que diz a tradição que lá dentro está a Arca da Aliança. E por isso a Etiópia nunca foi colonizada. Legal, né? E a Arca da Aliança teria chegado lá justamente como um presente de Salomão para a rainha de Sabá. E aí, logo depois da destruição do primeiro templo, some realmente a arca e a gente não sabe onde que ela foi parar, tal. Então, uma das hipóteses é que ela estaria até hoje na Etiópia, né? E a igreja tem, se você procurar lá a Arca da Aliança, Etiópia, você vai achar a igreja e tal. A igreja é totalmente fechada, só um sacerdote, né? Eles têm a linhagem, tal, mas é só o sumo sacerdote daquela igrejinha. Hoje é uma igreja cristã, mas só entra lá o sumo sacerdote e tal. É bem interessante isso. Carece totalmente de fontes, tá? Fonte científica, histórica, zero. Mas a tradição diz isso, e a tradição desde sempre, né? Então, se a tua única fonte histórica for a tradição, tem muito forte essa tradição. E quando você vai olhar, porque o judeu ele tem muito dessa questão do reconhecimento e tal, existem os judeus que são os judeus negros, que são judeus vindos ali da região da Etiópia, e aí Israel reconhece as pessoas daquela determinada região como judeus, né? Inclusive dá a eles direito de documentação como judeu para acesso a Israel, tal. É um negócio bem interessante, que não tem nada a ver com a aula, né? Então vamos voltar para o que importa. Então Salomão estaria tão apaixonado a ponto de dar para a rainha de Sabá, que devia ser uma mulher muito bonita, até pelas descrições que ele faz, ele chega a dar talvez o bem mais precioso fisicamente que o povo teria, que é a Arca da Aliança, né? Que quando a gente vai olhar as escrituras, tantas vezes salvou o povo e é a marca maior da presença de Deus ali no meio. E a paixão move Salomão a tal ponto dele pegar aquilo e dar de presente para a rainha. Interessante isso, né? Então, o Evangelho, ele vai trazer o amor na sua atitude. Cristo vai pegar e vai demonstrar esse ato de amor, mas isso não é inovação dele. Até porque, se a gente for olhar a fundo, Cristo traz muito pouca coisa nova. E nem era o propósito dele inovar. O propósito dele era cumprir o que estava estabelecido. Consegue compreender isso? É bem diferente, né? Ele não vem trazer algo novo. Ele vem cumprir o que estava estabelecido. Então, está estabelecida a lei, diz que quem pecar tem que morrer. Ele fala, então vamos morrer.
Ah, mas você não pecou. Sim, mas eu morro por aqueles que pecaram. Eu cumpro a lei. Tanto que as últimas palavras de Cristo, que foi exatamente o que foi pregado semana passada, as últimas palavras de Cristo é exatamente isso, né? Está consumado. É cumprir aquilo que foi estabelecido. Então o amor passa a ser a mensagem do Evangelho. E aí é um amor bem interessante. Por quê? Porque nós temos, e por isso eu gastei um domingo todo para compreender antes, nós temos muitas vezes uma compreensão errada do que é amor e principalmente do exercício do amor cristão. Por exemplo, quando eu vejo alguém, especialmente quem é de fora, assim, você vê que quer dar pitaco sobre o que é, sobre como funciona a igreja, sobre o que é a igreja, sobre o que é o amor, a pessoa quer dar um pitaco e você vê que não sabe absolutamente nada. A igreja jamais abandonaria uma pessoa. Quando a igreja abandona, ela esqueceu de Cristo. Já viram algo assim? Aí eu olho e falo, tá, e quando Jesus viu o jovem rico, disse, vai lá, vende as coisas e aí me segue. O rapaz se entristeceu, não vendeu e não seguiu a Cristo. Cristo foi chorando atrás dele, não, eu não quero te perder. Quando Cristo envia os seus discípulos e diz, se na cidade que você for pregar, não te receberem, você chora por ela, fica triste e luta por ela? Bate a sandália, que é para não ficar nem o pó ali. Né? Estranho isso. E até nos ensinos mais elaborados, Jesus usa parábolas, a própria Bíblia diz isso, que ele usava parábolas que é para nem todo mundo entender. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, sabem qual é? Do filho gastador. Aquela parábola ela é muito mais centrada no filho que ficou, tá? A preciosidade do texto é o filho que ficou. Mas a gente aplica muito mais para o filho que foi. Esse pai correu atrás do filho? Então, quando eu olho para os textos do cristianismo, eu não vejo essa necessidade de correr atrás das pessoas. É lógico que eu vejo a opção, a porta aberta. Ainda que estreita, a porta está aberta. E aí sim, ao que quer, a porta está aberta e ele é bem-vindo. Ah, mas eu quero, mas eu fiz um monte de asneira até voltar. Bem, calça as sandálias, põe o anel no dedo e vamos comer. O novilho cevado, chama aqui também novilho cevado? Chama cevado aqui também? Vamos comer o novilho cevado, né? Todos são bem-vindos a apresentar-se como estão. Mas ninguém no cristianismo é convidado a permanecer do jeito que chega. E isso é difícil de entender no mundo de hoje. É difícil de entender que ninguém se achega a Cristo para permanecer igual ao que estava antes. Essa não é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é literalmente mudar as pessoas. Ah, então uma intolerância? Sim. Só que essa mudança que vai acontecer é uma mudança que o Espírito Santo provoca nela, por meio da ação do Espírito Santo e nos motivos que o Espírito Santo vai, na medida que nós vamos crescendo, o Espírito Santo vai mostrando. Para todo mundo. Para todo mundo. E é assim que vai recuperando. Por isso, essa mensagem de amor do Evangelho não é uma mensagem de aceitação, no sentido de que aceita a todos como estão, permanecendo daquela maneira. É aceita a todos para que todos tenhamos uma caminhada para alterar aquilo que precisa ser alterado na nossa vida. E o que precisa ser alterado na sua vida, quem aponta não é nem a Bíblia, ela dá uma direção, mas assim, ela é geral.
né? Então não é a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer assim, aquele que roubava não roube mais. Mas eu nunca roubei. Então tá bom, então seu defeito é outro, seu problema é outro. Então essa parte não é contigo, mas essa parte se aplica na comunidade como um todo. Então na comunidade há pessoas que roubavam, então essas pessoas precisam dar. Aquele que fazia tal coisa, aquele que adulterava, não adultere mais. Não, mas eu sou fiel. Então tá bom, então essa parte não é para você. Mas há outras coisas que precisam ser alteradas na sua vida. Pronto. O próprio jovem rico, ele dizia, eu conheço a lei, eu conheço os profetas, eu compro as mitvot, né, as ordenanças, eu compro os mandamentos. Então tá bom. Só que o teu coração, o teu único defeito é o teu coração estar no dinheiro, nas posses. Então se livre daquilo que é a tua pedra, o teu peso. Jesus não falou para ele guarda o sábado, Jesus não falou para ele ouça os profetas, Jesus não disse para ele cumpra os mandamentos. Isso tudo ele já disse, ele fazia, tá bom. O ponto de alteração da sua vida é outro. Então qual o ponto de alteração da sua vida? O Espírito Santo informa. Agora, o que precisa ser transformado por meio do amor é justamente essa transformação do que a palavra vai chamar de ódio. Então, quando a gente olha uns para os outros, a gente vai ver isso, a gente vai ver que muitas vezes nós agimos com o outro com maldade, sabe? Colocando nossa, né? E essa força, como você lida com a pessoa quando É estranho isso, né? Como nós lidamos com as pessoas que estão abaixo? Como a gente lida com as pessoas que estão acima? E por que a gente lida diferente com um com o outro? Que a gente lida... Por que o oi que a gente dá para o chefe não é o mesmo oi que a gente dá para o caixa do mercado? Porque a gente acha que o serviço dele é menor ou menos importante? E é por isso, o segundo ponto, diz que justamente e aqui eu estou usando ódio porque é o texto que está em 1 João, mas essa diferenciação de um para o outro, ela é desfeita por meio do amor. Quando eu olho a todos como meus semelhantes, isso desfaz. Tá? Isso se desfaz. E por isso o amor ele é colocado como um agente agregador. Ele é um agente de não exclusão. Ele não é separatista. O amor ele não é separatista. E por que eu estou colocando isso? Porque assim como eu fiz aquela ressalva do jovem rico, da cidade que não acolhe o profeta, o amor não é separatista, o amor do Evangelho, o amor do Novo Testamento, ele não é separatista porque não traz aos crentes esse poder de separar-se do mundo. Não, a gente está extremamente conectado no mundo. E aí, eu vou usar a mesma analogia que eu usei naquele dia do culto do espanhol, porque eu sei que o Jorge gostou, que é a ideia do mergulhador. Que nós passamos, a partir do momento da conversão, a partir do momento em que a pessoa é tocada pelo amor de Cristo, ela se torna um mergulhador nesse mundo. Ela não está separada desse mundo nesse sentido, de que ela não está mais interagindo nesse mundo. Então, quando a gente olha, por exemplo, eu entendo de coração aquelas pessoas que são reclusas em oração. A pessoa que faz um voto e se separa completamente, sabe o ermitão? Mas aquilo é a exceção da regra. A regra é estarmos inseridos e interferindo nesse mundo. Sendo sal, que se mistura à comida, sendo luz, que se mistura ao ambiente, tocando as coisas para poder iluminá-lo, mas mantendo a sua essência. Oi? A oração de Jesus pelos discípulos é isso mesmo, não é? Não nos tires do mundo. É isso. Livrar do mal. Exatamente, é não tirar do mundo, mas livrar do mal. É exatamente essa a ideia.
né? Então, quando eu digo assim que não somos separados, é nesse sentido. O cristão ele não deve criar as suas comunidades isoladas e fechadas. Ao contrário, ele deve sim viver em comunidade, porque isso alimenta, isso traz maturidade cristã, isso exercita a sua fé, mas essa comunidade ela deve estar sempre aberta para receber outras pessoas. Conseguiram entender? Senão como é que se transmite a palavra? Pois, porque a igreja que só batiza os seus próprios filhos é um tanto quanto estranha, né? Pessoas de fora têm que ser agregadas aqui, comunidade cristã, né? Só que essas pessoas que virão de fora, e aí eu chego no terceiro ponto, essas pessoas que virão de fora virão cheias de defeitos, e aí tudo bem. Por quê? Porque esses defeitos fazem parte da caminhada, a gente permite o erro e acontecer e esses tropeços irem acontecendo, para que isso vá exercitando o exercício do crescimento como um todo. E esse perdão ao erro é justamente o processo de maturidade preenchido pelo amor. E aí quando a gente vai olhar, por exemplo, uma questão de concílio, quando alguém quer ser pastor batista, tem que responder essa questão. Como se faz a disciplina na igreja? Sabe disciplinar alguém? Como se faz a disciplina na igreja? Todos nós somos colocados em disciplina. Fulano foi colocado em disciplina. Não, todos nós somos colocados em disciplina todo domingo. Quando? Quando o pastor expõe a palavra. Aquilo é uma disciplina formativa. Ele está formando o nosso caráter, dizendo, olha, vocês precisam caminhar dessa maneira. Aí existem outros pontos que é assim, poxa, eu ensinei, a pessoa insiste em errar, eu vou corrigir. E aí a Bíblia, inclusive, vai mostrar os passos para isso. Primeiro é você ali dizendo, mano, esse caminho não é legal, vai por aqui. Muda isso, tô percebendo isso na sua vida. Ou até a pessoa vem conversar contigo, né? Então, mas essa sua ação, essa sua reação não é legal. Pessoa ali, você com ela. A pessoa insistiu no erro. Não, mas eu acho que é assim e pronto. Então você fala assim, bom, então eu vou trazer mais uma pessoa para mostrar, para demonstrar para você que o que eu estou falando não é achismo meu e para que você veja que a sua comunidade também pensa do jeito que eu estou falando, não do jeito que você está achando que o mundo é, né? Não do jeito que você está achando que não é assim que a banda toca. Tem essa expressão aqui? Tem, né? É assim que a banda toca. Meu consultor para assuntos locais é o Jorge. E aí então eu converso com essa pessoa, com todo respeito, com todo carinho, só eu, ela e agora uma ou outra testemunha que seja alguém, inclusive, com maturidade cristã. Inclusive para não espalhar isso para os outros. E aí chega ao ponto em que a pessoa quer insistir no erro, que ela se separa do grupo. Não é você que tira ela. Você só faz um formalismo. Mas ela já se tirou do grupo. Porque o amor, ele é agregador, ele não é separatista, né? Ele é agregador. E aí a pessoa, quando insiste em si mesma, ela descumpriu o que a gente separou ali como quarto ponto, que é o entregar-se a si mesmo. Não, ela está se preservando, ela não está permitindo que o amor a toque. O amor, ele é entrega, ele é doacional. Por isso que ele envolve generosidade. E aí, eu queria ver com vocês 1 João 3,14. Quem tem aí 1 João 3,14? Eu tenho aqui. João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Olha o erro na escrita aí. Nós sabemos que quem passou da morte para a vida. Como é que passa da morte para a vida? É o contrário, né? Quem tem vida é que vai morrer. Então, quem escreveu o texto errou, certo? Não. Ah. Então peraí.
Nós sabemos que quem passa da morte para a vida. Então, o primeiro instante é a morte, depois vem a vida. Ou seja, é quem está morto para, né, quem está com 0 de vida, passa a ter a vida, e aí sim, aqui é uma questão espiritual, né? Quem está espiritualmente morto, passa a ser espiritualmente vivo quando? Quando é inundado por esse amor de receber, porque amamos os irmãos, de receber esse cuidado comunitário. Então é no exercício desse amor para com o próximo que nós deixamos a morte para estar em vida. E aí eu volto para a figura do ermitão. Então assim, eu entendo o ermitão, aquele que se separa do mundo nesse sentido, porque ele na verdade tem um ato de amor pelo mundo, tem um chamado próprio único de se separar-se para orar profundamente por aqueles que não o fazem. Então, como eu disse, ele é a exceção da regra. Por quê? Porque ele entrega a si mesmo, ele entrega esse lado bom de ser relacional por uma vida de profunda contemplação e oração. Isso é um ato de generosidade. E, ao mesmo tempo, esse amar ele é um ato de permanecer, porque o exercício do amor se dá ao longo. E se dá ao longo da pessoa com quem você convive o tempo todo. Porque é muito fácil amar quem está longe. E aí é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, uma celebridade. Normalmente, quando a gente olha a celebridade, a gente vê ela sem defeito nenhum, vê normalmente ele como... celebridade em qualquer área, vê como um gênio. Então, um determinado músico, ele é o gênio da música, determinado ator, ele é a melhor pessoa do mundo, ou a pessoa mais bonita do mundo, e aí, quando você vai ver por trás das câmeras, você descobre que não é assim, que é uma pessoa comum, às vezes com muito mais defeitos até que a gente. É como... Vocês não sei como se chamou esse filme aqui, mas no Brasil se chamava E o Vento Levou. É um filme antigo pra caramba. Chamava E o Vento Levou. E quem era o... Hã? E tudo o vento levou. E tudo o vento levou, ok. E quem era o galanzão do filme? Ah, essa é só quem... Não? Vocês não lembram do Clark Gable? Clark Gable. O Clark Gable, bonitão, Clark Gable. E sabe qual era o que mais chamava a atenção do Clark Gable na época? O sorriso dele. Ele tinha os dentes perfeitos. Voltei lá para Salomão, né? Ele tinha os dentes perfeitos. Eram todos bem alinhadinhos, branquinhos. E na época não tinha aqueles aparelhos ortodônticos. Sabe por quê? Porque o Clark Gable, aquele sorriso dele não era dele. Era uma jaqueta de porcelana que ele usava. Uma porcelana esculpida, não era Costa Nova, tá? Mas era uma dentadurazinha assim que ele botava por cima dos dentes. Tecnologia da época. Hoje em dia já se usa assim, você faz um trabalho. Ele botava aquilo. É lógico que era inovador, ninguém usava aquilo. E aí o que acontecia? Ficava resto de saliva, ficava resto de alimento e tal, entre o dente normal dele e aquela jaqueta. Então o sujeito tinha uma boca de esgoto, um bafo que ele falava, ninguém conseguia falar de perto com ele. Imagina você, mocinha, apaixonada pelo Clark Gable, e ele chega para conversar contigo e fala, oi gatinha, e você cai para trás. Do fedor que saía da boca do cidadão. Agora, na tela do cinema, você não sente cheiro. Então a perfeição dele está ali. É no conviver do dia a dia que aparece o defeito que o galanzão tinha. Deu? É sério, eu tô falando sério. Se você pesquisar depois Clark Gable, mau hálito, você vai achar milhares de textos falando sobre isso. Todo mundo ali sabia, ninguém falava. Mas todo mundo sabia. Diga lá, Fernando. Agora ele ia se dar mal, né? Porque já estão fazendo filme, como é que é? 3D. Pois é, ainda, daqui a pouco o 4D vai aparecer o cheiro, já se perdia ele, né? Então, é permanecer próximo quando a gente vê o defeito. Isso é o amor. Ver lá de longe na tela projetado sempre é perfeito. Tudo que está à distância é perfeito.
Eu gosto de ir em museu sem hora para sair. Se eu fosse no Louvre, eu saía de lá preso, porque eu ia dizer, tá fechando. Não, mas só mais um pouquinho. Não, mas tá na hora de sair. Não, mas só mais um pouquinho. Não, mas só mais um pouquinho. Aí eu me puxar pelo golarinho assim. Por favor, cai fora daqui. E aí tem um pintor que eu acho incrível, e agora no vídeo eu vou colocar uma tela dele, mas qualquer uma delas se aplica assim, que é o Claude Monet. Ele faz muito jardim, muita paisagem e tal. E o Monet é muito interessante porque quando você está perto, você vê uma coisa. E quando você está longe, você vê outra. Os detalhes que ele pinta de perto e de longe, você muda completamente a perspectiva. E aí quando você olha para, por exemplo, os quadros do Van Gogh, você vê o caminho da tinta. O Monet ele tinha esse cuidado de não deixar a marca do pincel. Já o Van Gogh não, né? Já é aquela arte mais deslocada. Então você vê o caminho da tinta não na tela, mas nas cerdas do pincel. Mas tem que chegar bem pertinho. É perto que você vê a imperfeição. Mas não estou dizendo que aquela imperfeição é uma falha. Aquela imperfeição também é intencional, porque também é única. É aquilo que transforma aquele quadro em outro quadro, em um quadro único. Único. É um texto. Né? Então, amar é permanecer quando? Em todo tempo, inclusive diante dos defeitos. Só que, veja, eu estou falando do defeito. Mas aquele que tem o defeito, ele também está no exercício de amor. Por quê? Porque a partir do momento que eu percebi nele o defeito, quer dizer, que o outro percebeu em mim o defeito, em amor, ele sugere, olha, não é legal isso, precisa corrigir isso, precisa mudar isso. E em amor eu também recebo essa correção, e em amor eu me permito ser aperfeiçoado. Em amor eu admito que preciso de que eu não sou perfeito e que faço parte dessa caminhada. E aí vamos ver o que diz 1 João 4,10. O que diz 1 João 4,10? Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então veja, nisso está o amor, em que Deus olhou para nós, cheios de defeitos, e mesmo assim disse, eu te amo de tal forma que eu mando o meu único Filho para que o sacrifício dele propicie. Propiciação aqui é a correção, é o pagamento do preço dos seus defeitos. Então eu permito ser aperfeiçoado até no mais grave possível, que é aquilo que me separa de Deus. Por isso que quando alguém chama a minha atenção e me dá um puxão de orelha, eu tomo aquilo com extremo carinho, respeito e amor. Ainda que o puxão de orelha venha de mim mesmo. E talvez você não tenha percebido, mas eu estou hoje me policiando o tempo todo. Porque ontem eu estava editando o vídeo e percebi que eu falo muito né. E aí ontem me deu um puxão de orelha. Falei... Percebi um problema na minha fala. Percebi que eu falei muito né domingo passado. Então hoje eu estou me controlando. E quando chegar em casa eu vou assistir a gravação para ver quantos eu falei. E eu já percebi que escapou alguns. E na próxima aula da EBD eu vou gravar de novo porque eu quero que não saia nenhum. E eu não vou falar agora. E a partir de agora vocês vão cuidar também, né? Não, eu vou mudar a cabeça de vocês agora. Eu vou fazer um desafio. Você está vendo? Porque a gente não percebe as nossas coisas. A gente não percebe as nossas coisas. E eu vou mostrar para vocês que a gente não percebe as coisas que estão diante dos nossos olhos.
E talvez você fique com raiva comigo a partir de agora. Puxa aí na sua memória Puxa na sua memória o caminho entre a sua casa e aqui. Você consegue visualizar você vindo da sua casa até aqui? Você consegue perceber as coisas que estão diante de você? Quer ver como você não percebe as coisas que estão diante de você e você vai começar a perceber agora? Você está percebendo o seu nariz? Não, né? Só quando eu falei do seu nariz, eu falei agora, esse era intencional. Só quando eu falei do seu nariz, você percebeu que na sua visão seu nariz apareceu. E agora você está falando, que droga, eu estou vendo meu nariz. E agora você está tentando um exercício de não perceber o seu nariz e o seu nariz está pulando ainda mais na sua frente. E você não precisa nem ter um nariz grande para isso. O nosso cérebro apaga algumas coisas que estão diante dos nossos olhos. O nariz é um exemplo físico. Você não vê o seu nariz em 99% do tempo da sua visão. Mas em 100% do tempo da sua visão, você está vendo o seu nariz. Muitos dos nossos defeitos também são assim. Estão diante dos nossos olhos, estão gritando, mas a gente, no intuito de permanecer em quem somos, o nosso próprio cérebro, não é maldade, não é nada. Nós mesmos apagamos esse defeito. Não, isso não é um defeito. Não, eu não tenho isso. E está ali gritando. Até a hora que vem o pastor Alan e fala, você está vendo seu nariz. Aí você fala, ai, não é verdade, eu estou vendo meu nariz. E não consigo parar de ver o meu nariz. Está aí, físico. Vocês vão passar o resto do culto pensando no nariz. Por isso que eu vou deixar lá para o final. Então esse amor é a marca fundamental da nossa caminhada, porque é isso que nos leva a chegar mais perto, não de ser quem Cristo é, mas de ser quem Cristo espera que nós sejamos. Cristo sabe de cada um dos nossos defeitos, cada uma das nossas limitações. Deus sabe dos nossos defeitos, sabe das nossas limitações, sabe das nossas potencialidades. Sabe que vamos chegar à plenitude de quem somos só quando chegarmos ao céu. Sabe que a cada pouco se levantam grandes homens, cada pouco se levantam grandes profetas, mas sabe que a grande maioria dos cristãos não vai ter grande projeção. Sabe que a grande maioria dos cristãos não vai ter grande fama. Sabe que a grande maioria dos cristãos não vai ter um impacto significativo no mundo, no sentido de que em qualquer lugar que você fale o nome, o pessoal sabe quem é. Por exemplo, dos nossos tempos, o Billy Graham. Mas Deus também sabe que de vez em quando surge um ou outro Billy Graham. Mas que o mundo está cheio de homens, talvez em igrejas pequenas, ou o tamanho não é o importante, mas está cheio de homens e mulheres sérios de Deus que interferem na vida, talvez não de nações, mas na vida um do outro, na vida da sua pequena comunidade, e que aqui, ali, lá, em cada espacinho, vão plantando a boa semente, vão caminhando com outras pessoas, vão ajudando na salvação de um, na salvação do outro, na salvação do terceiro. E é assim, montando uma grande rede de pequenas pessoas, que a gente vai se estabelecendo. Porque sempre foi assim. E quando surge um grande nome, tudo bem. Mas não é... Esses são pontos fora da curva, né? São ícones de vez em quando que vão surgindo. Como agora surgiu lá nos Estados Unidos aquela universidade que teve o culto de uma semana, tá bom, ótimo. Bem-vindo seja, que aconteçam movimentos assim. Mas eles não são mais santos do que as outras igrejas. Teve ali um mover especial do Espírito Santo. Mas o mesmo Espírito Santo que moveu lá, às vezes move num outro canto uma pessoa que chegou lá, sei lá, no Pingo Doce, e ia comprar um pacote de macarrão e comprou 2, do mesmo. Dizendo, esse vai para minha casa, esse vai para doação. Pronto. É o mesmo Espírito. Então, o ponto final
nos coloca como prova de comunhão, 1 João 2, do 7 ao 11, que você pode ver. Coloca como prova de que somos filhos de Deus, 1 João 3, do versículo 10 ao versículo 14. E coloca como marca de aperfeiçoamento, 1 João 4, versículos 7 a 12. E aí o meu consultor para assuntos de português vai ler para a gente. Lê para a gente? 1 João 4, versículos 7 ao 12. 1 João 4, versículos 7 ao 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então o amor, ele é a marca maior da identidade cristã, porque ele é um amor de aceitação, mas ele é um amor de aceitar a fazer uma caminhada. Mas ele também é o filtro da transformação e é o ponto inicial da nossa caminhada com Deus, mas também o ponto final da nossa caminhada com Deus. É no amor que começamos a caminhar com Deus, porque Ele nos aceita em amor. É em amor que nós permanecemos no caminho, porque é em amor que somos transformados a chegarmos o mais próximo possível daquilo que Ele pretende para nós. E é em amor que somos recebidos no céu e aí sim transformados plenamente para sermos efetivamente chamados de filhos de Deus e estarmos lá por meio do sacrifício de Cristo Jesus, um sacrifício realizado em amor. Então o amor é, e aí eu tive esse privilégio de trazer a aula e estar acima dos outros professores, porque o meu conteúdo, né, está acima dos outros professores, porque a marca da caminhada cristã maior é o amor. Tá bem? Então assim eu encerro. Posso orar e aí nós temos o nosso intervalinho? Então vamos orar? Senhor, obrigado porque, como vimos hoje na Tua Palavra, o Senhor nos amou primeiro. E um amor que nos transforma a sermos melhores para com o nosso próximo e sermos sal e luz, sermos uma diferença positiva na vida um do outro. Dá-nos esse amor pela nossa comunidade, aumenta no nosso coração ainda mais o amor pelo próximo, para que através do exercício do amor pelo próximo, nós possamos ainda mais nos achegar a Deus e nos achegar ao amor de Deus para com a sua igreja. Que nós possamos ser essa diferença positiva e nós tenhamos a maturidade suficiente para que os nossos defeitos sejam corrigidos e nós tenhamos amor suficiente para corrigir os defeitos que o outro também tem, para que assim a sua igreja consiga chegar ainda mais próximo da perfeição, possa chegar ainda mais próxima dessa noiva pura e imaculada, que é a que o Senhor ama e que um dia o Senhor virá resgatar. Por isso, em amor, nós agradecemos o sacrifício de Cristo, agradecemos a oportunidade de conhecermos a Sua Palavra e agradecemos a oportunidade de nos reunirmos como igreja e cultuar o Seu nome, que é o que faremos logo em seguida. É o que nós pedimos, desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.